Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês. Você está no meu canal Bíblia em Foco e eu sou o pastor Levi Longaray. Hoje eu quero atender ao pedido de um inscrito, se não me falha a memória, o irmão Adamastor, se não me falha a memória, e mais algumas pessoas que têm aí solicitado a gente comentar sobre a autoria de alguns hinos da harpa cristã e do cantor cristão. Bom, hoje eu vou falar, não é muito a minha área, a parte musical, mas eu gosto de me dedicar também em ministrar desse lado musical da igreja, porque esse lado corrompe muito a igreja se a gente não tiver sabedoria na música que a gente vai aderir para dentro da igreja. O hino número 1 da harpa cristã, conhecido como o Chuva de Graças. Nós vamos falar sobre o autor desse hino. Depois o Jotinho, o pastor Jotinha, anda com manto judeu aí, judaizando e se apresentando como judeu tradicional e antigo ancião da Assembleia de Deus, pregando e dizendo que ele é o autor de vários hinos da harpa, que ele é um dos primeiros pioneiros da Assembleia de Deus. Jotinha é mentiroso, fica mentindo, enganando as pessoas. Jotinha não escreveu hino da harpa coisa nenhuma. Os hinos da harpa cristã, alguns são autores desconhecidos e a grande maioria são autor conhecido. Está ali a abreviatura das 3 letrinhas, ou 4, ou 2, sempre no final do hino, embaixo no cantinho, no rodapé da folha, está escrito ali as iniciais do autor. A grande maioria dos hinos foram escritos pelo Paulo Leivas Macalão, que foi um dos líderes fundador que deu o pontapé inicial na fundação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Madureira, no Rio de Janeiro, São Paulo. Ele é um dos maiores autores de hinos da harpa cristã. E o Jotinho nunca escreveu coisa nenhuma, ele está mentindo. E o hino Chuva de Graça, eu vou passar para vocês saberem quem escreveu verdadeiramente e não ser enganado também. Este hino, cujo título, eu não vou citar a pronúncia em inglês porque eu não sou bom no inglês, e aí eu não vou fazer feio. Esse hino foi escrito pelo Major, ele tem a origem do hino, o nome do hino é em inglês, porque ele foi escrito por um Major de fala inglês, ou seja, de língua inglesa. Então nós vamos passar para vocês a origem do hino, de onde ele saiu, para vocês terem uma ideia de que hoje em dia as pessoas andam enganando e mentindo nos altares das igrejas por aí, não somente em hino, revelação, profetada, tudo eles querem mentir e tomar posse daquilo que não é deles. Bom, esse hino foi escrito pelo Major Daniel Webster Whitler em 1883. Daniel era um militar e comerciante que se tornou evangelista e um grande escritor e tocador de hinos. A melodia foi composta por James M.C. Granha, que compartilhava do ministério do Major Daniel Webster. Esse James, ele compartilhou, ele fez parte do ministério do Major Daniel como músico, depois da trágica morte de Philip Paul Bliss. Então tá aí um pouco da história do hino número 1 da harpa cristã, Chuva de Graça. David Sankey publicou o hino pela primeira vez na sua coletânea Gospel Hymns, de número 4, em 1883. São dados específicos tirados aí das revistas gospels, das revistas dos documentos aí dos primórdios do Evangelho. Então vocês podem ter confiança daquilo que nós estamos passando para os irmãos. Sem falar que o pastor Luiz Antônio conhecia a história de todos esses autores e desses hinos que a harpa cristã tinha como base na sua coletânea de hinos para ser cantado na igreja. Seguiu-se também a publicação, ele publicou o hino pela primeira vez em 1883 e o incluiu em todas as edições seguintes. O nome da melodia apareceu desde sua primeira publicação. Seguiu-se também a publicação do hino nas diversas edições do Secret Songs, dos Solos Secretos, de Sankey, publicou na Inglaterra também. Bom, com todos os 44 hinos do cantor pentecostal, publicado em 1921 e usado pela Assembleia de Deus de Belém. Você sabe que antes da harpa era o cantor pentecostal, né? Quem é assembleiano nato sabe disso aí. Antes do lançamento da primeira edição da harpa cristã e do Psaltério Pentecostal, pequeno hinário publicado em junho de 1931 pelo missionário em memória Gunnar Vingre, no Rio de Janeiro, com 220 hinos para suprir uma carência de exemplares da harpa cristã. Bom, então aí já começamos a entender
que não foi o pastor Jotinha que escreveu. Já começamos a entender também que a maioria dos hinos da harpa cristã é possível fazer um levantamento e saber a sua origem e o escritor, quem produziu as melodias, quem fez, aonde nasceu, porque diz que os verdadeiros e mais ricos hinos nasceram em momento de tribulação e de prova. Então esses hinos foram escritos por homens de Deus, dotados de um conhecimento profundo em música, em musicalidade, em testemunho com Deus, em vida a sós com Deus, passando provações, escrevendo esses belíssimos hinos, que tem ritmos de hino, que tem melodia, harmonia e música de hino. Na verdade, são hinos a Deus mesmo, com toda certeza. Não se sabe se constou da primeira edição da harpa cristã, porque não existe cópia disponível para consulta. Entretanto, constava da segunda edição da harpa cristã, publicada em 1923, e também da quarta edição, publicada em 1932, da harpa cristã. Até a edição de 1941, o número deste hino era o 11, ele não era o 1. Só a partir da edição de 1941, organizada pelo pastor Paulo Leivas Macalão, lembra que eu falei para vocês que eu tenho vídeos gravados dele no canal, com os tradicionais 524 hinos existentes hoje. Então ele passou a ser o número 1 da harpa cristã, ele era o 11, foi que se tornou o número 1. Antes o hino número 1 era O Glória, de autoria do pastor Manuel Higino de Souza. Bom, além de significar chuvas de bênçãos, como é correto traduzir o título original, existe outro entendimento da palavra chuva, que tem a ver com a designação dos diferentes nomes que se davam ao movimento pentecostal. Fé apostólica, movimento pentecostal ou chuva tardia. Portanto, chuva tardia, que poderia ser uma ideia, se tornou especificamente significativo porque por meio dele os pentecostais puderam entender o seu relacionamento tanto com a igreja apostólica quanto com o iminente final dos tempos. Explicação: a lógica interna do movimento. O Pentecoste original no Novo Testamento foram os primeiros ou as primeiras chuvas, segundo a explicação do autor, que estava em mente do autor quando ele escreveu o hino. O derramamento do Espírito que se acompanhou à plantação da igreja. O pentecostalismo moderno são as últimas chuvas, o derramamento especial do Espírito que restaura os dons nos últimos dias, como parte da preparação para a colheita e retorno de Cristo em glória. Então seria mais ou menos essas as ideias em mente do escritor do hino Chuva de Graça, quando ele optou por escrever o hino que ele tinha em mente que Deus estava revelando a ele. Escrito em 1883, a letra deste hino bem pode significar precioso reavivamento, restauração e renovo aos crentes. Se considerarmos algumas palavras que constam do original, tais como refrigério e reavivamento e abundante chuva da parte de Deus, existe também a tradução do Salomão Luiz Ginsburg, produzida em 1890, a qual teve a revisão de Henry Maxwell. Esta tradução é a que faz parte de diversos hinários em língua portuguesa. Então ele passou por mais uma tradução pelo pastor Salomão aí. Então essa, meus irmãos, é a história verídica e verdadeira da letra do hino Chuva de Graça. Ele foi escrito em primeiríssima mão pelo pastor Major Daniel. Vocês entendem? Então não foi de forma alguma o Jotinha que escreveu esse hino Chuva de Graça, ou que alguém saia por aí querendo galgar fama em cima da autoria de algo que ele não fez. Deve-se a Deus toda a honra e toda a glória, e deve-se a este homem o respeito por esta grande música, essa grande letra que ele escreveu, que até hoje é cantado nos nossos dias e não envelhece nunca. Eu me lembro que a minha falecida mãe gostava muito de cantar esse hino, às vezes cozinhando, às vezes lavando a louça e cantando esse hino Chuva de Graças. E é debaixo dessa chuva que nós vamos continuar regando a nossa vida e florescendo dentro do Evangelho, esperando o arrebatamento da igreja. Fique em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Não esqueça de ajudar, contribuir no canal e abençoar a nossa vida. E Deus vai com certeza estender as mãos até vocês. Fique em Cristo, até o próximo vídeo, meus irmãos.